Sabe quando a gente está na prateleira do mercado e fica em dúvida entre duas marcas de café? Pois é. O que será que acontece na nossa cabeça nesse momento? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A ciência por trás das escolhas que fazemos todos os dias. Pode parecer uma pergunta boba, né? Mas, na verdade, os economistas criaram todo um jeito de pensar, uma ferramenta mesmo, para entender o que leva alguém a escolher o produto A em vez do produto B. E é essa lógica que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a base da ciência das escolhas. Depois, vamos tentar mapear a felicidade, encarar os limites do orçamento e, claro, achar o ponto ideal. E para fechar, vamos ver como um medidor de sensibilidade ajuda a gente a entender uma coisa bem prática. Quem é que paga o imposto no final das contas? Bom, vamos lá então. A base de toda essa teoria do consumidor parte de uma verdade que, olha, todo mundo conhece bem. A gente tem desejos que não acabam mais. Só que os nossos recursos, o dinheiro, o tempo, esse sim tem limite. A teoria parte do princípio de que, quando a gente escolhe, o que se está tentando fazer de forma racional é aproveitar ao máximo a felicidade que cada real pode comprar. Tá, mas peraí. Felicidade? Como é que dá pra medir uma coisa tão pessoal, tão subjetiva e colocar isso num gráfico? Parece meio maluco, né? Então, os economistas criaram um conceito para isso, que eles chamam de utilidade. É basicamente um nome chique para aquela satisfação, aquela alegria que a gente sente quando come uma coisa gostosa ou ouve uma música boa. Mas olha, a ideia hoje em dia não é tentar dar uma nota tipo de 0 a 10 para a felicidade de alguém. O foco é mais em conseguir ordenar as preferências. Tipo, o que deixaria uma pessoa mais feliz? 2 fatias de pizza ou um ingresso para o cinema? É sobre saber o que vem primeiro. E para conseguir visualizar isso, para colocar esses desejos no papel, eles usam uma ferramenta gráfica bem legal. O nome dela é curva de indiferença. Pensa assim, qualquer ponto ao longo dessa linha representa uma combinação de coisas que deixa a pessoa igualmente feliz. Por exemplo, tanto faz ter 2 livros e um café ou 1 livro e 3 cafés. O nível de satisfação é o mesmo, por isso a pessoa é indiferente. E quando a gente desenha várias dessas curvas no mesmo gráfico, a gente cria o que se chama de mapa da felicidade. E claro, nesse mapa, o objetivo de todo mundo é sempre chegar na curva mais alta, a mais longe possível da origem, porque quanto mais longe, maior a satisfação. Beleza, então a gente já tem o mato dos desejos. Mas, querer não é poder. Agora a gente precisa falar do outro lado da história, a realidade do bolso, o nosso orçamento. E o orçamento funciona como uma linha reta, nesse mapa. De um lado dessa linha está tudo aquilo que o dinheiro dá para comprar. Do outro, está o que infelizmente não cabe no bolso. Basicamente, essa linha é traçada com base na renda que a pessoa tem e nos preços das coisas. Ela mostra todas as combinações de produtos que é possível comprar gastando absolutamente todo o dinheiro disponível. Certo, agora vem a parte legal. Vamos juntar as duas coisas, o mapa dos desejos e a linha do orçamento. Então, de um lado, a gente tem aquele mapa da felicidade que mostra todas as combinações de coisas que a gente gostaria de ter. E do outro lado, a gente tem aquela cerca financeira, que é o limite do que o nosso dinheiro pode pagar. A escolha ideal, a decisão mais racional, acontece exatamente ali, no ponto em que a linha do orçamento só encosta, sabe? Ela tangencia a curva de felicidade mais alta que é possível alcançar. É o ponto máximo de satisfação que o dinheiro pode comprar. Ok, legal. Mas a gente sabe que no mundo real os preços mudam o tempo todo. E aí, como isso afeta a nossa decisão? Para medir o quanto a gente reage a uma mudança de preço, os economistas usam um conceito chamado elasticidade. A ideia é exatamente essa, parece um elástico mesmo. O quanto a decisão de compra estica ou encolhe quando o preço de algo sobe ou desce. E a gente vê isso na prática. Tem produtos que são super sensíveis ao preço. Pensa num artigo de luxo. Se o preço sobe um pouquinho, muita gente já desiste de comprar. Agora pensa num remédio importante, ou no sal de cozinha. O preço pode subir, mas as pessoas continuam comprando. A sensibilidade é bem menor. E essa sensibilidade toda tem até classificação. Se a quantidade comprada muda muito mais do que o preço mudou, a demanda é chamada de elástica. Se a quantidade muda pouco, mesmo com o preço mudando, aí ela é inelástica. E se as duas coisas mudam na mesma proporção, aí é unitária. E olha, isso aqui não é só teoria de livro, não. Entender de elasticidade é fundamental para responder uma pergunta bem importante, por exemplo, sobre impostos. Vamos pegar um produto que as pessoas não podem deixar de comprar, com demanda inelástica, tipo a gasolina ou um remédio.
Se o governo cria um imposto novo sobre esse produto, o vendedor sabe que o consumidor vai comprar de qualquer jeito. Então, o que ele faz? Ele repassa quase todo o valor do imposto para o preço final. Quem paga a conta é o consumidor. Agora, vamos para o outro lado. Um produto que as pessoas podem facilmente deixar de comprar. Um item com demanda elástica. Pensa num, sei lá, um restaurante caro. Se o governo bota um imposto e o restaurante sobe o preço, os clientes simplesmente vão comer em outro lugar. Então, para não ficar vazio, o dono do restaurante é que tem que arcar com a maior parte do imposto, senão ele perde todo mundo. Então, da próxima vez que a gente for ao supermercado, talvez dê para olhar para as gôndolas de um jeito um pouco diferente, né? Entender essa mecânica toda por trás das decisões dá uma nova lente para a gente enxergar o nosso próprio comportamento e o mercado à nossa volta. E aí fica a reflexão: será que, conhecendo a teoria, as escolhas de alguém realmente mudam?